Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSU para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco Ricardo Ribeiro Leite, diretor estatuário de RI, José Leone, head de RI e M&A, e Thiago Scheider, coordenador de RI. Caso alguns dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.csu.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o encerramento por um período de 7 dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da CSU, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CSU e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Ricardo Ribeiro Leite, diretor estatuário de RI da CSU. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir. Muito obrigado e, antes de tudo, obrigado pela participação de todos aqui nessa apresentação que para nós é absolutamente significativa pelo final de um ano absolutamente desafiador, como foi para a realidade, a sociedade brasileira como um todo, mundial, e um ano em que nós tivemos efetivamente uma continuidade de resultados absolutamente alinhados, crescentes, positivos, recordes em termos de negócio, e que são totalmente alinhados a uma estratégia de negócio que se iniciou, na verdade, no início de 2019 e que vem promovendo a condição muito positiva de obtenção de resultados crescentes e melhoras nas relações com nossos clientes, ampliações de bases de produtos e novos mercados. Aqui a colocação desse slide 2 que nós estamos iniciando, inovação e rentabilidade, foco em inovação e rentabilidade, ou foco em rentabilidade e inovação, um gerando o outro. E, efetivamente, é uma síntese do que vem sendo a evolução da companhia nesses 2 anos e que em 2020 até se acentuou, apesar de todas as dificuldades ainda muito maiores que todos nós, como vocês sabem, tivemos nesse exercício que ainda estamos enfrentando, buscando um novo momento de realidade. Bom, tivemos a condição aqui no ano de inúmeros frentes de evolução digital, principalmente, na unidade de meio de pagamento, Card System, como que na unidade de atendimento a consumidores, Acesso e Contact, diversas novas soluções e foco na condição de crescimento significativo de importantes novas soluções digitais, carteiras digitais, compatível com as principais operadoras, Apple Pay, Samsung, Google, processo crescente de digitalização de faturas, documentos, soluções de dispositivos de pagamento, wearables, e na condição de atendimento, principalmente dentro do campo digital também, a condição crescente de automação e robotização no processo do Customer Experience que realizamos. Na unidade Card System, tivemos como alguns pontos de destaque, além de todas as condições de produtos novos, como falamos, digital, a certificação da bandeira Elo, agora bem no início, foi realizada ao longo do segundo semestre de 2020 e finalizado agora
no início do ano, que vai significar uma potencial expansão de novos clientes ou novos contratos dentro dos atuais clientes. E no lado do nosso braço Market System, na área de fidelização e marketing, tivemos também significativas evoluções com a importância cada vez maior em termos de reconhecimento dos programas de loyalty, de maneira em ambiente de e-commerce, através do nosso Marketplace Optimize, a introdução de 15 novos parceiros durante o ano de 2020. Por sua vez, a unidade Session Contact, em que a condição do desafio do ano efetivamente foi até mais significativo, porque onde nós temos um contingente de colaboradores muito expressivo atuando, e desde o primeiro momento, como viemos reportando durante os resultados e as operações do segundo trimestre e do terceiro trimestre, como fazemos agora, tivemos aqui uma rápida, forte evolução e com qualidade de uma migração das nossas operações em ambiente de home office, onde tivemos ao longo do ano cerca de 60% de toda a equipe de colaboradores, atendentes, nessa condição de atendimento, uma condição desafiadora, diferente, em que nós tivemos aqui uma condição muito positiva, uma condição de qualidade, uma condição de atendimento a todos os consumidores dos nossos clientes, contratantes, e efetivamente 2020 passou absolutamente sem maiores problemas. Agora, falar em negócios significa falar de sucesso comercial, e efetivamente temos um ano significativo de conquistas, desde renovações contratuais, como conquista de novos contratos, expansão de operações com diversos clientes significativos, como iFood, Airfox, na sua operação Banqui, a única adquirente do Grupo Martins, Losango, cliente antigo do banco, hoje integrante do Grupo Bradesco, e Digital Banks como também um importante nome no foco da companhia, assim como outros aqui, como iFood, Airfox, na condição de foco no ambiente de clientes digitais, que tem sido, desde 2019, um posicionamento da empresa e que estamos efetivamente colhendo resultados do ponto de vista crescimento das operações e crescimento significativo de rentabilidade. Mais à direita, então, aqui nesse slide, a gente está aqui comemorando a condição de recordes, efetivamente, principalmente em termos de rentabilidade. Esse ciclo é crescente, se iniciou já bem no início do primeiro trimestre de 2019 e vem contínuo, trimestre a trimestre, e efetivamente também entregando uma condição consecutiva aqui já em 8 trimestres, com elevação de resultados continuamente. Tivemos aqui nesse trimestre, aliás no ano, um EBITDA superior a 130 milhões de reais, com um crescimento de 25,7% em relação a 2019. E um lucro líquido também recorde de 46,8 milhões, sendo até bastante superior, 74,3% em relação a 2019. Isso foi importante, contribuiu sobremaneira para que nós tivéssemos uma posição também forte, positiva em relação à nossa base acionária, podendo fazer uma distribuição de resultados já aprovada. Já havíamos aprovado as condições de aprovação que agora estamos realizando trimestralmente de JCP, onde no ano se acumularam em 12,5 milhões de reais, e agora também aprovado foi, em reunião de conselho e submetida à aprovação da próxima Assembleia Geral Ordinária, dividendos complementares de 6 milhões de reais, que os dois juntos vão promover um payout total de 40% sobre o lucro líquido do ano,
num ano tão importante, tão difícil. Esse aqui é um resultado que temos que comemorar sobremaneira. E falando em 2020, quer dizer, não é possível a gente deixar aqui o registro de todos os esforços para superação e enfrentamento da crise da Covid. Primeiro, tivemos aqui uma condição positiva de valorização toda do ponto de vista social do nosso corpo de colaboradores, onde tivemos a manutenção, independente de momentos com alguma maior dificuldade, menor dificuldade, maior sucesso, mas tivemos aqui a manutenção do quadro na sua totalidade do início do ano até agora dos nossos 6 mil colaboradores. E tivemos, dentro de um papel social da companhia, posições fortes do ponto de vista ajuda às áreas onde a empresa está situada, município de São Paulo, Grande São Paulo, Barueri e Recife, com a doação de 52 mil itens para hospitais dessas regiões. E mais a entrega de 14 mil litros de álcool gel, 10 mil aventais, 14 mil toucas, 14 mil luvas. Efetivamente, aqui registrando o papel social da companhia. Se a gente for, então, no slide seguinte, falando um pouco mais agora de números, efetivamente, alguns indicadores importantes em relação ao ano. Vamos estar falando aqui, então, de crescimento de receita, vamos estar falando um pouquinho da condição de recorrência de receitas e aqui a condição de lucratividade operacional expresso por lucro bruto. Primeiro, tivemos, em termos de receita líquida, um crescimento anual de 7,8%, atingindo em 2020, então, a condição de 456 milhões em termos de receita líquida, sendo que no quarto trimestre de 2020, em relação ao quarto trimestre de 2019, havíamos aqui apresentado, então, estamos apresentando 5,6%. E a condição aqui é importante notar que a receita dentro hoje da CSU, dentro dessa evolução em termos de participação crescente de soluções digitais na sua base de negócio, base de operações, tanto em meio de pagamentos quanto na área de contact center, esse indicador ele não é o mais relevante para mostrar, para demonstrar o business momentum da empresa, porque mais e mais com novas operações, novas soluções digitais tomando presente, tomando força, nós temos aqui a expressão da receita, independente de novos contratos, ampliação do serviço, a receita perde um pouco de dimensão de valor, porque nós estamos substituindo trabalhos tradicionais, analógicos, físicos, papel, recursos humanos, por um esforço digital, que promove uma condição de benefício também aos nossos clientes, na medida em que podemos apresentar valores menores pela nossa prestação de serviço. E isso é visto, aqui olhando então no contraponto do lado direito, a condição da métrica de lucro bruto operacional. Então, se a receita apresentou em base anual 7,8%, na condição de lucro bruto, esse número já é superior a 24%. E na comparação somente do quarto trimestre contra o quarto trimestre de 2019, já foi de 16%. Ou seja, a métrica principal em termos de mostrar o momentum da companhia e sua tendência está muito mais aqui refletido na condição de lucratividade do que na condição até de receita. Óbvio que esperamos manter a condição de receita crescente por todos esses aspectos comerciais, crescimento de negócio, mas a realidade do ponto de vista da evolução do negócio CSU em toda a sua operação é expresso principalmente pelas métricas de rentabilidade. Lucro bruto, EBITDA e lucro líquido depois, como vamos ver um pouquinho à frente. Então, complementarmente aqui nesse slide, uma questão que mais recentemente começamos a demonstrar e apresentar para os nossos acionistas é a condição da participação
da receita recorrente dentro do total da receita líquida, que é um percentual muito elevado, ou seja, as receitas tradicionais, fazendo parte dos contratos de prestação de serviços em bases recorrentes, né, em bases de continuidade mensal, representam quase que a totalidade das receitas da companhia. Somente, vamos dizer, em 2020, onde atingimos 98,6%, somente 1,4% foram receitas pontuais, momentâneas, que não podemos dizer recorrentes. 98,6% são receitas recorrentes, o que significa uma capacidade de resiliência em momentos difíceis e a capacidade de mostrar possibilidade de crescimento em momentos favoráveis de crescimento como nós estamos apresentando. E que, se não estão apresentados em receita por aquele fenômeno que eu falava de processos digitais, está aqui presente em termos dos indicadores de lucratividade. Indo para o slide seguinte, slide 3, aqui vamos ver em principais itens de rentabilidade, indicadores, EBITDA e lucro líquido, onde tivemos satisfação num ano ainda absolutamente difícil, como foi, está nos apresentando recordes, tanto de um quanto de outro. O EBITDA no ano atingimos 130,8 milhões de reais, com uma elevação de 25,7% em relação ao ano passado, e na condição de lucro líquido da companhia, um resultado de 46,8% em relação a 26,8% no ano passado, com 74,3% de crescimento, um resultado simplesmente excepcional. E não só em termos de valor, quanto em termos de margem líquida, onde no ano passado apresentamos 6,3% e nesse ano estamos aqui atingindo, então, a condição de 10,2%. Agora, nesse momento, eu pediria para o José Leone, aqui o responsável direto pela nossa operação de relação com investidores e esforço de M&A, para estar falando um pouco mais sobre a condição de resultados, olhando sobre a ótica das duas unidades mais especificamente. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. É um prazer falar com vocês nessa conferência que apresentamos um resultado tão bom. Então, agora no slide número 5, em que a gente fala da unidade Card System, que é a nossa unidade de meio de pagamento, programa de fidelidade e incentivo. No gráfico do lado esquerdo, a gente apresentou crescimento de receita, tanto no trimestre quanto no ano. No trimestre, foi uma expansão de 2,3% para 57,7 milhões de reais. E no ano, uma expansão mais forte de 5,9%, com uma receita de 229,7 bilhões de reais. Aqui a gente tem substituído receita, como o Ricardo já falou, de serviços analógicos por serviços cada vez mais digitais. Por esse motivo, o crescimento não foi ainda maior. Então, a gente tem reduzido um pouquinho a receita de serviços menos digitais e crescido uma velocidade maior nos serviços digitais. A consequência é o que está no slide central, de lucro bruto. Então, a gente teve expansão de 2 dígitos do lucro bruto, tanto no trimestre quanto no ano. No trimestre, foi de 12,4% para 26,6 milhões de reais de lucro bruto dessa unidade. E no ano, foi de 100,3 milhões de reais, uma expansão de 21,5% em relação a 2019. E aqui também a gente tem que comemorar, do lado direito do slide 5, o EBITDA que foi recorde no ano. Então a gente apresentou um EBITDA de 100 milhões de reais, superior a 100 milhões de reais, com uma expansão de 18,7% em relação ao ano anterior. E no TRI, a gente também teve uma boa evolução de 7,4%, apresentando um EBITDA trimestral de 26 milhões de reais. Bom, passando agora para o slide número 6, para falar da unidade Contact, a nossa unidade de atendimento, de Customer Experience. Aqui a gente teve uma expansão ainda mais forte em relação à Card System. No trimestre e no ano, a gente cresceu, respectivamente, 8,9% da receita, que é o do lado esquerdo,
e 9,8% as receitas anuais. Então, atingindo uma receita trimestral de quase 60 milhões de reais e uma receita anual na Contact de 227,2 milhões de reais. E isso está atrelado à expansão dos contratos e também a novos clientes, como o Ricardo comentou no início da apresentação, no slide número 2. E, além disso, a gente tem utilizado cada vez mais a tecnologia, a robotização, substituindo as posições que fazem o atendimento por voz, por atendimento automatizado. E a consequência é o que vocês podem ver no slide ou no gráfico central desse slide 6. Então, uma expansão de lucro bruto de 27,7% no trimestre, atingindo 10,4 milhões de reais, e ainda mais forte no ano, de 32,9%, atingindo um lucro bruto de 35,4 milhões de reais. E com margens muito boas, né? Se vocês olharem a margem bruta do quarto TRI, foi superior a 17%, e no ano foi superior a 15%. E por consequência, o EBITDA também foi muito forte, apresentou um crescimento aí de 43,8%, conforme o gráfico do lado direito do slide, atingindo um recorde de 9,2 milhões de reais, com uma margem EBITDA superior a 15%. E no ano, uma expansão de EBITDA de 55,4%, atingindo também recorde de 30,7 milhões de reais no ano de 2020. Então, como o Ricardo comentou, que a gente tem muitos motivos para comemorar com a expansão de receita, lucro bruto e EBITDA nas duas unidades de negócio. Indo agora para o slide número 7, para falar um pouquinho da estrutura de capital da companhia. A companhia apresentou um pequeno aumento de dívida bruta, conforme o gráfico aqui do lado esquerdo, de 13% no ano contra ano, né, em relação ao quarto trimestre do anterior, que é de 2019, e de 16% em relação ao trimestre anterior, terceiro TRI de 2020. A natureza desses aumentos está relacionada principalmente a um novo empréstimo que a companhia captou no segundo trimestre do ano passado, de 20 milhões de reais, e o maior volume também de arrendamento. Lembrando que a nossa dívida a gente computa empréstimos e financiamentos e o direito de uso, né, dos arrendamentos dos aluguéis, então por conta do reajuste dos aluguéis. A dívida bruta, que é a que está na parte central do slide 7, a gente teve uma evolução muito forte em relação ao encerramento do ano anterior, de 2019, uma expansão de quase 200%, né, quase 3 vezes em relação ao que tinha sido os 28 milhões e meio de caixa bruto no final do ano anterior, para um caixa bruto no final do ano passado, de 2020, de quase 84 milhões de reais. Então, uma forte expansão, e boa parte dessa expansão está atrelada à grande geração de caixa que a gente teve, dado o bom desempenho das duas unidades de negócio. E do lado direito, nesse slide número 7, a gente apresenta a evolução do EBITDA e da dívida líquida, que é simplesmente a dívida bruta menos o caixa bruto. Então, a gente teve uma expansão consistente do EBITDA ao longo desses 5 trimestres, atingindo o recorde, né, como o Ricardo comentou, de 130,8 milhões de reais, e um volume de dívida líquida que hoje ele é ainda muito baixo, ele é inferior a 50 milhões de reais, o que dá um indicador de dívida líquida para EBITDA nos últimos 12 meses de apenas 0,4 vezes, ou seja, um patamar bastante confortável que vem retraindo de forma muito rápida desde o início do ano passado e nos deixa numa posição bastante confortável para enfrentar qualquer tipo de crise e também para fazer novos investimentos que a gente entenda necessários. Como último slide, o slide número 8, que a gente apresenta uma forte expansão, né, da geração de caixa da companhia, tanto no trimestre, que é o do lado esquerdo, quanto no ano, que é do lado direito. Então, a gente tem uma geração de caixa no quarto TRI de 18,3 milhões de reais, por conta também do aumento do lucro, e no ano, que é o que está do lado direito, de 125,9 milhões de reais, também associado à expansão do lucro. Então, a companhia está no caminho certo, a gente tem entregue resultados consistentes, TRI a TRI. Os dados operacionais vocês podem observar no anexo dessa apresentação. E eu queria agradecer e retorno a palavra para a operadora. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de ler uma pergunta que chegou aqui pelo webcast do Joaquim, da Sara Invest.
Bom dia, parabéns pelos resultados. Gostaria de saber um pouco mais sobre as expectativas de crescimento com o lançamento da plataforma de base, de Banking as a Service. Bom, obrigado, Joaquim. Eu passo para o Ricardo para responder essa pergunta. Obrigado, Joaquim, pela questão. Realmente é importante. Primeiramente, como nós estamos fazendo sempre a apresentação nas reuniões que temos com todos os acionistas, a nossa visão positiva em termos de ambiente de negócio ao longo de todo o ano 2020, e como já identificávamos aqui a condição de ter uma finalização do exercício absolutamente positiva, como de fato estamos aqui verificando. E aí se soma ainda na perspectiva de 2021, 2022, dentro da esteira de novas iniciativas de negócio, novas soluções, principalmente no campo digital, a condição da intenção da empresa, a estratégia já em evolução, que nós já divulgamos durante o terceiro trimestre de 2020, a condição da companhia, da CSU, efetivamente ter uma solução de Banking as a Service no mercado de uma maneira muito positiva, muito agressiva, e que ao longo desses próximos meses e até muito em breve vamos estar fazendo maior divulgação, maior detalhamento do processo em evolução. Então, é um ponto a mais que ainda não afetou os resultados, vamos chamar excelentes até agora, e que ainda para nós significa uma oportunidade a mais para reforço da tendência que a gente tem verificado até então. Então, é de uma maneira muito positiva que a gente vê a situação dessa tendência de mercado, que é uma tendência absolutamente forte e que vem para ficar, né? A condição de relação de clientes dos mais diversos segmentos que vão buscar a condição de explorar, fortalecer laços, ampliar relações de negócio com suas bases de consumidores, clientes finais, seja na área de consumidores individuais ou personalidade jurídica, e nós vamos estar efetivamente provendo uma solução full service relevante para essa nova avenida de negócio que está em configuração no país. E já é uma tendência mundial também. Acho que é isso. Obrigado, Ricardo. Eu vou ler a próxima pergunta, depois eu passo para a operadora. Então, a pergunta da Daniele Lopes, da Nord Research. Bom dia. Como está o pipeline de vocês para aquisições em 2021? E as perspectivas de novos contratos para o segmento Card System? Devemos ter algo no primeiro semestre deste ano? Obrigado, Daniele. Também passo para o Ricardo. Obrigado, Daniela. São acho que duas questões, né? Uma orgânica, uma inorgânica. A condição orgânica, a resposta é certamente sim. Hoje o pace comercial da companhia é forte e esperamos trimestre após trimestre situações aqui novas em termos de novas conquistas, sejam contratos com clientes atuais, sejam novos clientes conquistados, implementados e iniciando geração de receitas. O momento é muito positivo. A nossa, vamos chamar, o target definido e foco principalmente estratégico pela companhia em 2019 na área de empreendimentos digitais, seja na área de meio de pagamento, seja na área de relacionamento, contact center, esse posicionamento tem já propiciado frutos muito positivos, como vocês estão vendo, os resultados, as tendências de negócios, e continuamos enxergando da mesma maneira. Esse foco está sendo mantido, absolutamente importante, relevante, e acreditamos que com um target hoje mais ampliado, principalmente na área de meios de pagamento, diferente do que nós tínhamos no momento, nos últimos 5, 10 anos, hoje com uma ampliação de possíveis
novos nomes, primeiramente na parte de emissores de cartões de crédito e também na condição que daqui a pouco virá na condição de Banking as a Service, efetivamente só temos uma visão muito favorável. E interessante também ver que no levantamento com nossos clientes atuais, todos eles têm uma perspectiva de evolução, de crescimento de negócio em 2021 bastante expressiva. Então, dentro da condição orgânica somente do nosso portfólio, nós já temos uma perspectiva de crescimento significativo. E os novos clientes significarão ainda uma tendência maior. Indo para o lado de crescimento inorgânico, como a gente vem destacando de uma maneira mais significativa a partir de meados de 2020, efetivamente a empresa continua com uma visão aqui muito favorável, positiva de oportunidades na condição de investimentos minoritários, majoritários em M&A, que poderão significar a evolução dos nossos negócios, evolução dos nossos volumes, conquistas de tecnologia, parceria estratégica que possam ser relevantes efetivamente para a nossa continuidade de bons resultados à frente. Então, sim, essa é uma condição absolutamente que hoje temos até uma unidade, uma equipe dedicada à condição de esforço em M&A e realmente aqui vislumbramos a curto prazo, dentro do ano de 2021, efetivamente conquistas que vão reforçar mais ainda a tendência favorável que nós estamos vendo de novos produtos, novas soluções e fortalecimento ainda maior do nosso negócio. Nossa próxima pergunta vem de Bruce, da LS Barbosa, Companhia Nord Research. Bom dia e parabéns pelos resultados. Você vê uma continuação deste ganho de margem na Contact? Bruce, muito obrigado pela questão. Você que acompanha os negócios da companhia há bastante tempo e vê os desafios, principalmente na unidade da Contact, deve ver com satisfação essa evolução sendo apresentada de maneira significativa nessa unidade, em 2019, 2020, e que foi uma condição que sempre enxergamos a capacidade de maior relevância dentro dos nossos negócios e que agora efetivamente já com condição de pelo crescimento da participação de negócio, pela condição de ampliação de receita e rentabilidade, já estamos aqui numa condição, nesse ano, já firmando um pouco superior a 30 milhões em termos de EBITDA, e no quarto trimestre 9,2, que já significa um running, simplesmente se repetíssemos somente esse indicador, esse resultado do quarto trimestre 9,2, já iríamos para quase 38 milhões, que significaria mais de 20% em relação ao full year 2020. E efetivamente vamos estar buscando uma tendência ainda superior. Novamente pela questão que ainda a condição de tecnologias como robotização e automação já são uma realidade, mas elas estão ainda no início. Nós podemos ter aqui, vislumbrar uma condição de adoção de muito crescimento e participação. Então, efetivamente, temos uma visão favorável do ponto de vista, nessa unidade particularmente, assim como na área de meio de pagamento, como falamos, da condição do potencial, seja pela elevação de receita, que amplia a condição de escala, melhora, apesar de nessa unidade a condição de custos variáveis serem absolutamente predominantes, né? Então a escala operacional não é tão forte quanto na área de meio de pagamento, aí sim temos uma vantagem significativa, mas por essa introdução de maior processo digital
que está em curso nesse segmento de negócio nosso, nós só podemos esperar uma tendência efetivamente favorável. E temos as questões das novas tecnologias que virão em âmbito mais forte ainda, né? Por exemplo, inteligência artificial, que vai ajudar que nesse todo esse trabalho de Customer Experience possamos fazer soluções de melhor qualidade, com maior satisfação dos nossos consumidores finais, apresentando condições e propostas de custo por atendimento mais favoráveis aos nossos clientes. E temos um resultado final, uma condição favorável, positiva nessa continuidade aqui de evolução, tal como nós estamos vendo na CSU Contact. Então, estamos muito otimistas para esses próximos 4 trimestres, assim como estávamos e viemos falando isso ao longo de todo o ano de 2020, e os resultados aqui consolidados do ano estão reforçando e comprovando isso. Nossa próxima pergunta vem de Rodrigo Faria, da Sul América Investimentos. Rodrigo, sua linha está aberta, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia, Ricardo, José, Thiago. Obrigado por pegar as minhas perguntas. Antes de mais nada, parabéns pelos ótimos resultados e pela bela execução, né? Um ano tão difícil aí, 2020, e não são todas as empresas que estão conseguindo trazer resultados recordes, né? Então, realmente, salto os olhos pela execução de vocês. Lendo o release, 2 fatores me agradaram mais no resultado, né, do que eu li. E acho que talvez esses vão ser pontos de atenção para futuros ganhos de rentabilidade nos próximos trimestres, independentemente de ganho de alavancagem operacional com o aumento de volumes operacionais. Tá? Um deles foi a melhora do mix da receita da carne, com menor exposição do envio de faturas. E o segundo ponto foi a eficiência em custos da Contact, que teve uso de mais tecnologia, e também acho que ajudou um pouco aí a adequação da PA remota, né, durante tempos de pandemia, que é um pouco um follow-up da pergunta do Bruce. E as minhas perguntas são um pouquinho diferentes, tá? Na CARD, vocês podem abrir para a gente qual é o percentual de faturas que ainda é impresso e se está claro para vocês que a gente deve ver aí novos avanços de digitalização desse serviço nos próximos trimestres? E na Contact, quando a gente superar a pandemia, vocês acham que os clientes de vocês que migraram para mais uso de tecnologia, robotização e aceitaram trabalhar com a PA remota, eles podem fazer algum tipo de trabalho de reverter essa situação e voltar para a PA tradicional? Obrigado. Obrigado. Boas questões para a gente refletir aqui. Primeiramente, na parte da CARD, com impacto na condição de processo de digitalização, na condição de faturas, por exemplo, uma questão que acho que você já deve ter ouvido de nós, a menção ainda de que no nosso condição da operação da meio de pagamento da CARD, o nosso maior pagamento mensalmente em termos de nossos provedores, parceiros, fornecedores de serviços operacionais, ele ainda se refere à condição de faturas impressas, todo o serviço de entrega, correios para realização. Com isso, estamos aqui efetivamente comprovando que ele é muito significativo. Então, gira ainda na faixa de 50% de todo o processo de faturas, ainda é um processo tradicional, físico, analógico. Por razões diversas, por interesses, por visões de adequacidade dos emissores para determinados segmentos, características, carteiras das suas bases de negócio. Mas que efetivamente é um processo em evolução, que em 2020 foi representativo e só acreditamos que deve estar mantendo a mesma tendência para esses próximos anos e quase daqui a algum tempo a totalidade será digital. Do ponto de vista do home office, você tocou num ponto bom que até eu havia falhado aqui na menção, na condição de observações aqui das evoluções, quando o Bruce tinha colocado a questão,
Mas temos aqui duas questões, acho que se apresentam. Uma é a condição do home office, que efetivamente foi muito importante em 2020, como nós falamos, da capacidade. A companhia foi muito feliz em conseguir estruturar muito rapidamente uma operação que é desafiadora, porque todos nós aqui que estamos em ambiente hoje de home office, vamos chamar administrativo, executivo, é uma coisa. Outra, e tem todas as suas dificuldades, não tenha dúvida, né? Eu estou aqui falando e fico morrendo de medo de começar um barulho acontecer em casa, o telefone tocar. Ou seja, você precisa ter cuidados não tradicionais dentro da sua realização de atividade de trabalho. Agora, nada se compara à condição da realização de um trabalho de atendimento de qualidade, envolvendo controle, tecnologia, toda a condição de internet, banda larga, equipamentos nas casas dos operadores, e que em 2020 fizemos uma situação, como eu falei, muito agressiva, muito rápida, e o ponto absolutamente importante foi com qualidade de delivery, efetivamente manutenção e melhora até dos resultados que vinham sendo observados no ano anterior, nos anos anteriores. E temos que também aqui registrar, agradecer muito toda a base de colaboradores da companhia que efetivamente operacionais e efetivamente se engajaram nesse processo, levaram de uma maneira extremamente séria toda a execução de trabalho e promovendo até uma coisa que a gente não tinha muita clareza. Em 2018, chegamos a fazer um teste com um cliente que gostaria de verificar a condição de ter uma célula ampla na parte de home office e os resultados não foram tão bons naquele momento. Acho que todos nós não estávamos preparados, né? A sociedade e todo aqui os nomes empresariais não estavam ainda preparados e o ambiente 2020 foi um empurrão para que a gente efetivamente todos entrassem com uma nova postura, um novo modelo de negócio. A ponto de a condição de home office, que em 2020 foi uma reação absolutamente necessária, dadas as condições de contorno da pandemia em desenvolvimento, em 2021, independente de ainda ser necessário, principalmente como nós estamos vendo agora, nesse início de ano ainda desafiador, com problemas crescentes, que graças a Deus nós, enquanto operação, estamos conseguindo manter absolutamente toda a condição de saúde, de equipe, da operação como um todo, bastante satisfatória, mas sabemos que o desafio está no ar, efetivamente, né? E o desafio está a qualquer momento de termos sempre, em qualquer instância de negócio, dificuldade. Então, mantemos a condição, um incentivo aqui de home office, e como eu falava, se em 2020 foi uma reação, 2021 nós estamos buscando a condição como uma tendência de negócio, como uma solução diferente dentro de uma condição de um novo normal, que efetivamente muitos clientes avaliem a condição, a propriedade, a adequacidade de ter um contingente, se não toda a sua operação, em ambiente de home office, que facilita para todos, é uma condição que vem se mostrando positiva para os nossos clientes contratantes, para os consumidores finais, satisfeitos com todo o processo de atendimento, um mix de tecnologia e pessoas, e para nós com resultados positivos que também propicia. Então, nós acreditamos que nós vamos manter aqui o pace de home office e como estratégia, e até aprofundando soluções de home office mais agressiva, em áreas de atuação mais amplas. Então, o home office é um elemento que entra na estratégia CSU de uma maneira efetiva. E no outro aspecto que você colocava, a condição de
ampliação de tecnologia e robotização que é independente de home office. Você pode ter toda a automação, robotização, tanto dentro das operações com manutenção on-site, né, dentro dos nossos sites operacionais, quanto dentro do ambiente de home office. Então, essa situação, tendência, é uma realidade que vem e vai ficar, independente de home office ampliar, diminuir um pouco, isso é independente, mas a questão de maior tecnologia embarcada nas diversas operações certamente vão estar presentes de uma maneira crescente, né? Então a gente chega e fala, por exemplo, em robotização, por exemplo, e tem determinados atendimentos que fazemos em algumas células específicas, onde um consumidor é atendido por um robô digital, tem a sua situação, a sua questão resolvida, satisfatória, e ele não tem a percepção que está falando com um equipamento. E tal a condição de fluidez, a condição de boa integração toda do processo de informações, e chega-se ao final de um atendimento, sendo que um robô realiza o atendimento 100%. Isso vale para todos os casos já? Não, certamente não. Você tem algumas vezes de fazer um mix envolvendo um robô e um atendente complementando, acertando, corrigindo alguma coisa, mas a questão é que cada vez mais as ferramentas melhoram. A tecnologia aqui vai cada vez sendo mais assertiva. E por conta disso é que podemos ser somente, novamente, otimistas na evolução. O Bruce que espere os resultados ao longo dos trimestres. Perfeito, Ricardo. Não podia concordar mais com o que você falou. Se me permitir, eu queria só fazer mais uma pergunta. Aproveitando esse movimento aqui que a gente pode ter uma forte tendência no call center dessa migração, né? Cada vez mais robotização, cada vez mais digitalização e trazer essa tendência de negócio do home office. Isso traria para vocês trazerem uma pauta, faria sentido trazer uma pauta de revisitar a estrutura de CAPEX hoje, estrutura física? Faria sentido talvez devolver uma parte de Alphaville ou devolver Alphaville? O que vocês acham? Essa é uma questão que não é fácil, né? Não é trivial, principalmente nesse momento, né? Que, por exemplo, cada um de nós, como cidadão, hoje você não sabe o que você procura mais no jornal a cada momento, a cada dia, né? Está vendo uma notícia econômica, política ou a questão da tendência, infelizmente, do processo de evolução favorável ou desfavorável em termos de pandemia, né? Então, hoje, não existe espaço para se considerar essa situação, até porque, veja, independente até da condição agora da fase vermelha, que o Estado, os nossos municípios aqui estão novamente retornando, nós já continuávamos mantendo, como temos que manter até agora, a condição, vamos chamar de um espaçamento extraordinário. Então, a ocupação em termos de pessoas presentes nos nossos sites é muito menor, metade do que foi no passado. E acho que vai levar um bom tempo para a gente poder pensar diferente. Então, hoje não haveria condição de pensar em termos de, por exemplo, fazer uma redução no ambiente de prêmios, porque temos muito menos pessoas, mas ocupando a condição de metro quadrado por colaborador muito maior. Então, ainda nós não temos uma situação de poder pensar nessa condição de uma mudança em termos de prêmios. Perfeito, Ricardo. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta é de Vinícius Esteves, da companhia Sara Invest. Bom dia a todo o time de RI. Parabéns pelos excelentes resultados. Tenho duas perguntas. Gostaria que abordassem mais sobre a unidade Contact. Quais as perspectivas pela frente quanto à robotização dos serviços prestados pela Contact?
e ao quanto isso pode melhorar a eficiência da companhia. E a outra, quando as oportunidades de M&A e de crescimento inorgânico, como a empresa está vendo o posicionamento do mercado. Muito obrigado. Ok, Vinícius, muito obrigado pelas questões, mas até acho que, em boa parte, pelo menos, esses dois pontos importantes, eles foram já mencionados aqui, né, em últimas questões, talvez respostas depois das questões que você formulou. Mas só reforçando, então, como falava, na Contact específico, como você traz o ponto, a condição de digitalização crescente através de robotização, automação de sistemas, efetivamente é uma tendência e uma condição que se torna dia a dia, mês a mês, a tecnologia vai se tornando mais acessível, mais barata e com maior qualidade, e com situações diferentes que você vai descobrindo uma nova condição que pouco atrás você nem imaginava essa possibilidade. Então as realidades vão se transformando. E efetivamente, conforme já colocamos, isso só poderá ser uma tendência positiva para a nossa operação, principalmente o tipo de operação que a gente busca focar, como vocês acompanham, em operações, vamos chamar upscale, operações efetivamente onde os nossos clientes, contratantes, valorizam de uma maneira importante a relação com seus consumidores finais. A questão do customer experience é efetivamente uma situação importante dentro do seu modelo de negócios, e a CSU vem sendo escolhida por operações relevantes, significativas, e onde num trabalho de quatro mãos, né, equipe CSU, equipe do nosso cliente contratante, efetivamente vamos fazendo modelos de negócio, modelos de atendimento cada vez mais efetivos. Então, como já falado, nós acalentamos expectativa de uma condição crescente aqui, onde inclusive muitas empresas vão ampliar a condição de atendimento, solução de problemas cada vez mais através de centrais de atendimento, seja com um componente humano, seja com um componente digital, para efetivamente prestar melhor serviço, resolver melhor as soluções dos seus consumidores finais, né? E a condição, no outro ponto que você coloca, é efetivamente, em termos de nosso esforço de M&A, como eu acho que já coloquei, nós aqui realmente estamos alocando energia, como até dentro como eu colocava, da criação de uma célula específica dedicada para esse esforço. Então, um tempo hoje grande do meu dia significa esse esforço, assim como do Leone e equipe, e efetivamente enxergando que não vai haver um futuro tão significativo se nós não dermos atenção a oportunidades aqui. Oportunidades do ponto de vista, como eu falava, desde espaços para crescimento de negócios, receitas, como time to market, em termos de aquisição e aceleração de tecnologias para incorporação nas nossas operações, e parcerias, alianças estratégicas que sejam importantes. Então, definitivamente, o M&A é uma realidade para a companhia. Nós tivemos, como vocês acompanharam, durante o segundo semestre de 2020, chegamos a fazer o anúncio inicial da intenção de uma oferta pública de ações, onde essa oferta, se tivesse sido realizada, e não foi pela mudança brusca de condições de mercado que tivemos em determinado momento, setembro, outubro, o objetivo dessa oferta, em grande parte, era exatamente prover recursos financeiros para fundear
uma ação de M&A significativa. O que não significa que não vamos estar dando continuidade de qualquer maneira. Nesse momento, antes de um retorno a uma situação de estudo, de avaliação de um processo de oferta, que vai ser muito, quando acontecer, quando houver possibilidade, vai ser muito positivo para a companhia por várias razões, né? Desde a condição de um funding adequado para investimentos de longo prazo em M&A, como de destravar ainda mais a condição de valor da companhia na condição de geração de maior volume de papéis para negociação diária. Isso vai ser bastante importante. Então, o M&A efetivamente é um caminho significativo para a empresa que vamos estar dedicando muita atenção. Hoje estamos dedicando mais atenção para o momento de meios de pagamento, como não podia deixar de ser, por toda a evolução que esse segmento de mercado apresenta, mas efetivamente vamos estar olhando oportunidades e situações propícias para todas as duas unidades da companhia. Nossa próxima pergunta é de Gabriel Neto, da companhia Amazul. Qual a previsão para novos M&As? Obrigado, Gabriel. Um pouco acabamos de falar a respeito. Nós não temos assim, uma absoluta clareza ou absoluta condição já de precisar, mas podemos dizer a vocês que a dedicação é forte, a visão estratégica é presente, e a condição da realização vai ser simplesmente uma situação de consequência desse esforço, dessa visão. Então, efetivamente, em 2021, acreditamos que teremos efetivamente evoluções, resultados aqui verificados e realizados de fato, né? Mais do que a condição dessa exposição estratégica de discurso, de propensão de negócios, vamos estar buscando efetivamente em 2021 concretização de negócios. Nossa próxima pergunta vem de Bruce Barbosa, na companhia Nord Research. Como estão as negociações para novos contratos na CARD? Como vocês veem o crescimento de base de cartões em 2021? Qual a dependência do crescimento da expansão da economia brasileira? Obrigado pela questão, Bruce. São pontos importantes, sem dúvida. A tendência, eu diria, na parte de meio de pagamento, em geral, ela é positiva, né, por novas iniciativas que nós estamos tomando, que vamos poder estar divulgando muito em breve, a condição de aproveitar o melhor ambiente de negócio, com a condição de crescimento, vamos chamar de prospects envolvidos, né? Como eu falo, se a gente voltasse um pouco no tempo, o target market, efetivamente potencial, há 5 anos atrás, da companhia, era absolutamente circunscrito a bancos, instituições financeiras, médias, regionais, nomes importantes, mas o total era uma base não tão significativa. Hoje, nós temos uma situação extremamente interessante. Então, temos até dois clientes na CAD, que já mencionamos no terceiro TRI, que não podemos ainda fazer divulgação por estar em processo de implantação, e cada um desses dois está nos trabalhos de lançamento dos seus projetos, que vão estar fazendo, então, acho que muito em breve. Mas são nomes assim não típicos da nossa realidade passada. A nova realidade mostra efetivamente uma situação bem diferente e que nós estamos com uma atenção comercial absolutamente
atenta, né, um foco na condição de crescimento e estamos enxergando o crescimento. Ligando um pouquinho com a sua outra questão, eu diria, independente se tivermos aqui resultados macroeconômicos um pouco maiores ou um pouco menores, muitos dos processos estão vindo em segmentos de negócio com expansão significativa, independente do resultado macro total. Então, se nós tivermos 3%, 2%, 1% de, por exemplo, de evolução de PIB esse ano, ou 4%, não acredito que vai ser um fator tão relevante que tenha consequências nessa visão favorável de tendência de negócio. A tendência de negócio vai acontecer de qualquer maneira. Obviamente, se tivermos um crescimento muito reduzido por um período muito longo, de vários anos, obviamente isso afeta. Mas diria que as condições que nós estamos vendo no momento efetivamente não vão afetar. Assim como a situação que eu já mencionei, a avaliação, todo o trabalho de planejamento com nossos clientes para o ano de 2021 mostra a condição de planos significativos. Então, só na nossa base atual de negócio, nós já temos uma condição de crescimento positivo, bem favorável para 2021, sem contar a condição, como eu colocava, dos projetos já conquistados em implantação, que já vem por aí, e projetos que serão conquistados, né, e vão ser implantados mais à frente. Então, o conjunto em geral, em termos de carne, como você focou, é efetivamente favorável nos três aspectos. Seguindo com a pergunta de Bruce Barbosa, da Nord Research, como estão as negociações de M&A? Algo que possam comentar? Poderemos ter alguma novidade ainda no primeiro semestre? Novamente, vamos aqui estar falando de M&A. Poderemos? Talvez possamos. Algumas situações são de esforço, negociação, tentativa de finalização, que é o que realmente importa. Estamos efetivamente debruçados no esforço de desenvolvimento de negócios e, independente de poder falar do primeiro trimestre ou não, é uma questão que estamos perseguindo a curto prazo, podendo ter elementos aqui de novidade em termos de evolução, sem dúvida. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Sá, da Genial Investimentos. Há uma possibilidade de reajuste dos aluguéis, tendo em vista o pico do IGPM? Pretendem captar mais dívida em 2021? Obrigado, Gustavo. Os nossos contratos de locação de imóveis operacionais, que a companhia mantém como uma política, nós não temos nenhum imóvel próprio, para manter uma melhor flexibilidade de adaptação, condições de ambiente, localização geográfica. Efetivamente, temos aqui a condição de locação e não investimento em mobilização aqui imobiliária, né? Mas não acreditamos que não tem sendo a condição de verificar situações de IGPM não afeta nossos negócios, nossos contratos não são guiados por esse indicador, seja na parte de negócios, clientes, fornecedores e da mesma maneira imobiliário. Então, não vemos como um item de impacto na condição de resultados da companhia em 2021, esse aspecto em particular não está. Próxima pergunta vem de Alexandre Steinberg, da companhia SCAD Capital. Olá, vocês poderiam comentar sobre os tamanhos das aquisições e impacto no EBITDA?
Deixa eu ver se eu entendi, Alexandre. Você está se referindo na companhia como um todo, à condição da evolução em termos do resultado, em termos de EBITDA e quanto a resultado, o resultado em si e a condição de margem. Se é que eu entendi o foco da tua questão. Como nós pontuamos, nós tivemos resultados tanto a nível da companhia como resultados recordes a nível de cada uma dos dois negócios principais, né? A parte de meio de pagamento e a parte de relacionamento com clientes. Sendo então, como nós falamos, o resultado anual em termos de EBITDA foi de expansão de 25,7% no ano contra ano, 2020 e 2019, e com uma margem EBITDA de cerca, arredondando aqui, 25%, indo para quase 29% no total da companhia. Aqui é uma combinação de fatores, né? Como já de alguma maneira colocamos, a condição de novos contratos, novas operações mais lucrativas, operações digitais, principalmente, o volume crescente de negócios, talvez seja aqui a gente possa dizer os três principais fatores que estão dando essa ampliação. Uma ampliação em termos de rentabilidade, ampliação de margem de rentabilidade, a questão do crescimento de receitas e a consequência, então, foi o que nós vimos aqui, a expansão de 25,7% no ano de 2020. E vamos estar buscando manter uma tendência efetivamente favorável ao longo de 2021. Alexandre, aqui é Leone falando, só complementando a resposta do Ricardo. Quando a gente fala de tamanho de aquisição, a gente pode estimar um cheque entre 5 milhões de reais e 100 milhões de reais, dado que a CSU hoje praticamente não tem dívida. Então, o direcionamento desses cheques, claro que ele é diferente, né? Então, os cheques menores para aquisição minoritária e startup, que no primeiro momento não teriam contribuição para o EBITDA consolidado da companhia, e cheques maiores para companhias já maduras, que tenham aí uma rentabilidade que não prejudique a rentabilidade combinada da CSU. Então, o tamanho desse cheque ele pode variar bastante, dependendo do perfil de aquisição que a gente queira fazer, ou minoritária em companhias pequenas, que têm velocidade de crescimento muito alta, ou uns cheques maiores para companhias mais maduras, que já tragam uma contribuição imediata no EBITDA consolidado da companhia. Obrigado pela pergunta. E Leone, muito obrigado por você estar falando que estava me complementando. Na verdade, estava corrigindo, né? Porque eu entendi, acho que mal a pergunta e estava dentro de uma condição de exploração da evolução do EBITDA operacional e o foco da questão do Alexandre era outra. Obrigado pela correção e ajuste, então. Imagina. Próxima pergunta vem de Marco Vasconcelos, da companhia WP Serviços Financeiros. Qual a visão da companhia das dificuldades e reestruturações por que passam os maiores adquirentes de cartão Cielo, GetNet e Rede? Segunda pergunta, entre EBITDA 130 e lucro líquido 47, existe a diferença de 87 milhões que não aparece nas unidades operacionais. Poderia esclarecer? Obrigado. Vamos ver aqui. Do ponto de vista visão de dificuldades ou ajuste no mercado de adquirência, que é uma área onde nós temos atuação provendo serviços para alguns adquirentes localizados, mas é uma área que tem um impacto para nós não tão significativo, porque na área de meios de pagamento, o nosso central em termos de resultados está ligado à condição de emissores, né, de cartões, e menos na área de adquirentes. Então, é uma situação um mercado que se ajusta com uma questão de crescimento aqui de
participantes, né, na indústria de adquirência, que veio acontecendo ao longo dos últimos anos, e que para nós é até também uma situação favorável de negócios, onde nós podemos ter novas oportunidades, novas condições de contratos. Obviamente que, dada a condição de maiores desafios dentro desse segmento industrial específico, adquirência, efetivamente temos que ter respostas, soluções do ponto de vista econômico que sejam aderentes a essa condição desafiadora de negócio, como de fato temos. Então, diria que é uma situação com seus desafios, não tenha dúvida, mas que para nós vemos positivamente e acredito que possamos ter, ao longo desse ano, efetivamente, uma condição nova em termos de ambiente, de contratante no mundo de adquirência. Um segundo ponto, vou estar aqui falando um pouco, mas não sei se o Leone de repente pode... Eu posso responder, Ricardo. Eu posso responder. Tá bom. Bom, Marco, falando um pouquinho dessa diferença do EBITDA de 131 milhões e do lucro líquido de 47 milhões, eu sugiro que você dê uma olhada na tabela de reconciliação do EBITDA, que está tanto no release quanto no slide 10 aqui da companhia. Então, a gente parte de um lucro líquido de 47 milhões, a gente soma impostos, que são 19 milhões, resultado financeiro de 5 milhões e depreciação e amortização de 60 milhões, chegando nesses 131 milhões de reais de EBITDA. Imposto e resultado financeiro você não consegue atribuir a nenhuma das duas unidades de negócio, nem CARG, nem Contact. A depreciação e amortização, ela entra como custo, tanto na CARD quanto na Contact, e, além disso, existe depreciação e amortização na despesa também. Então, a soma dessas linhas de impostos, resultados financeiros, depreciação e amortização de CARD e Contact e do corporativo, né, e da despesa, a gente chega nessa reconciliação de EBITDA dos 47 milhões de lucro líquido, dos 131 milhões de EBITDA. Gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta basta digitar *1. Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Ricardo para suas últimas considerações. Sr. Ricardo, por favor, pode prosseguir. Muito obrigado mais uma vez por estar participando aqui da nossa apresentação dos resultados. Como eu falei, os resultados que foram não só pelo valor em si, mas vamos chamar, pelo mérito de eles foram aqui os resultados recordes num ano absolutamente desafiador. E a empresa, então, teve desafios operacionais, desafios comerciais, desafios da manutenção, da questão de saúde da sua equipe de colaboradores, manutenção, e da relação com os contextos aqui de geografia em que atuamos. Então, ficamos muito satisfeitos, uma situação efetivamente de comemoração até dos resultados apresentados e da evolução da companhia como um todo em 2020. Confiante dessa continuidade, muito satisfeito por todas as questões aqui, demonstração de interesse que vocês estão colocando. Então, estamos aqui absolutamente à disposição, como sempre tivemos, né, uma equipe de dedicação aqui a todos os nossos segmentos de investidores com relação aos negócios na companhia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. A teleconferência sobre os resultados da CSU está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham um bom dia.